Olá galera, beleza? Então vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de produtos notáveis fazendo uma pequena revisão sobre agrupamento. O que é agrupamento? Então agrupamento é quando nós temos a multiplicação, vou pegar uma caneta azul aqui, quando nós temos a multiplicação de um único termo, né, um número, por uma expressão. Então aqui eu tenho A que está multiplicando com x mais y. Então eu tenho um termo A, que está multiplicando pela expressão, pelo binômio x mais y. Como é que nós fazemos essa multiplicação? Nós fazemos assim, ó. Pegamos o A e vamos multiplicar pelo primeiro termo lá da expressão, certo? Então isso aqui vai ficar A vezes x, AX. Depois vou pegar esse A e vou multiplicar pelo segundo termo lá da expressão. Então A vezes Y vai ser igual a AY. Não posso esquecer o sinal. Aqui é positivo e aqui também é positivo. Positivo com positivo vai ficar positivo. E aqui o A positivo vai multiplicar com o Y positivo, que esse mais aqui é referente ao Y. Então vai continuar sendo positivo, beleza? Então fica desse jeito. Então significa que o único termo A ele vai se multiplicar por cada termo aqui da expressão, só que um de cada vez. O A vai multiplicar pelo x, que vai ficar x, e depois o A vai multiplicar por y, que vai ficar AY. Daí a gente chama de chuveirinho, né? Essa setinha que eu liguei aqui, ó, né, parece um chuveirinho. A gente chama de chuveirinho ou de distribuição. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Olha só. Pegando aqui, ó, o 2 vezes x mais y. Então vamos pegar aqui um pincelzinho branco. Ó, o 2 vai multiplicar com x. Então vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 que vai multiplicar com mais y. Então vai ficar mais. E 2 vezes y, 2y. Então tá aí, ó. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes y, 2y. Beleza? Tá vendo aí? Eu tenho que multiplicar o 2 pelo x, depois o 2 pelo y. Isso é o que a gente chama de chuveirinho. Olha aqui agora, segundo exemplo. É bacana porque o 3 é negativo. Então eu tenho aqui menos 3, que multiplica pelo binômio 2 mais y. Então eu vou pegar o menos 3, que vai multiplicar com 2. Então vai ficar menos, e 3 vezes 2 vai dar 6. Depois eu vou pegar o menos 3, vou multiplicar pelo mais b. Então menos vezes mais vai dar menos, e 3 vezes b vai dar 3b. Então ficou aí, ó, menos 6 menos 3b. Ok? Agora o terceiro exemplo. Eu tenho aqui 4x que está multiplicando por x menos 5. Então eu vou pegar esse termo aqui todinho, 4x, que vou multiplicar por x primeiro. E depois vou multiplicar lá pelo menos 5. Uma observação. 4 vezes x, ou 4x vezes x, então 4 vezes... O coeficiente desse x aqui, ó, é 1. Ele não precisa aparecer. Então, na verdade, 4 vezes 1 vai ficar 4. E o x vezes x, a gente tem que lembrar que, ó, é multiplicação de variáveis iguais, né, de potências com a mesma base. Então, x vezes x, então a gente tem que lembrar que x vezes x é igual a x ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2. Que o expoente é 1 e aqui também é 1. Só a gente soma os expoentes aqui, tá? Então a gente soma os expoentes. Beleza? Vamos apagar aqui o rascunho. Então aqui vai ficar o x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes menos 5 vai ficar mais vezes menos dá menos. E 4 vezes 5 vai dar 20. O x vai repetir, né? Vou multiplicar só o numeral. Beleza? Olha esse daqui, ó. Então aqui eu tenho o termo menos x ao quadrado y. Vou multiplicar todo esse termo pelo x ao cubo. E depois vou multiplicar todo esse termo com o y ao quadrado. Então observa aqui, ó, que as letras que são iguais, a gente soma os expoentes. Então vai ficar menos vezes mais vai dar menos.
x ao quadrado vezes x ao cubo. Olha lá, x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, eu vou pegar 2 mais 3, 5. Né? E o y não tem com quem multiplicar, repete. Beleza? Então, de novo, ó, esse 2 aqui, eu vou somar com esse 3. Ó. Esse 2 eu vou somar com esse 3. Beleza? Porque eu tenho multiplicação de potências com bases iguais. Ó. A base é x. Então, 2 mais 3 vai dar 5. E o y repete. Agora, eu vou multiplicar pelo segundo lá. Ó. Menos vezes menos vai dar mais. X ao quadrado vezes y ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Não tem... né? Peraí. X ao quadrado y, né? Vezes y ao quadrado. Então, eu vou repetir, menos vezes menos vai dar mais. O x ao quadrado repete, porque não tem com quem multiplicar. E esse y elevado a 1 aqui, ó, vezes y ao quadrado, eu conservo a base e somo o expoente 1 aqui, que não precisa aparecer, pelo 2. 1 mais 2 vai dar 3. Beleza? Então, ficou isso aí, ó. X à quinta, y, mais x ao quadrado, y ao cubo. Beleza? Vamos prosseguir. Agora nós vamos trabalhar o quadrado da soma de dois termos, tá? O quadrado da soma de dois termos. O que significa o quadrado da soma de dois termos? Eu tenho aqui uma expressão que é um binômio, que é a soma de dois termos que está elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Vejam só. Primeiramente, eu tenho que lembrar que a mais b ao quadrado, como qualquer número, por exemplo, se eu pegar aqui o 2 e elevar ao quadrado, a gente tem que lembrar que isso é 2 vezes 2, certo? Então, a mais b ao quadrado, eu tenho que lembrar que isso aqui é a mais b vezes a mais b. Então, tá aí, ó, a mais b vezes a mais b, né? Então, aqui eu vou usar agora o agrupamento. Então, nós vamos usar o agrupamento. Como é que eu faço um agrupamento de multiplicação de dois binômios? Eu vou fazer assim, ó. Observa aí a setinha, vou botar de branco. Então, eu vou pegar o primeiro termo desse primeiro aqui, binômio, e vou multiplicar por todos do segundo. Então, vai ficar assim, ó. A vai multiplicar com A, e depois esse A vai multiplicar com B. Então, vai ficar A vezes A, vai dar A ao quadrado. E A vezes mais B vai dar mais AB. Lembrando que o sinal a gente tem que multiplicar também. Então, eu vou multiplicar o A pelo A, que vai dar ao quadrado. E A vezes B, que dá AB, mais AB. Agora, eu vou multiplicar, vamos pegar um azulzinho aqui para diferenciar. Eu vou multiplicar o B, né, por todos os termos lá da segunda expressão, do segundo binômio. Então, B vezes A vai ficar mais BA. E B vezes B, mais B, né? Mais B vezes mais B, então mais com mais vai dar mais. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Beleza? Vamos só colocar em ordem aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado mais AB. E esse BA não é a mesma coisa de AB também? Só para tornar mais visível aqui, ó, que esses dois termos na verdade são iguais. Eles têm o mesmo sinal, ó, sinal positivo. Se AB é a mesma coisa de BA, então eu só coloquei na ordem aqui, ó. E aí, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a soma de dois termos elevado ao quadrado é igual a... Aí aqui eu vou só somar esses dois termos semelhantes, ó. Os dois são semelhantes, então nós vamos somá-los. Vai ficar assim, ó. Isso é igual a quadrado do A ao quadrado. Deixa eu fazer um A direito. A ao quadrado mais AB vai dar 2AB. Certo? Tenho 2AB aqui, ó. Então juntei mais B ao quadrado. Beleza? Então aí, galera, eu tenho essa formulazinha, ó. Eu já tenho uma fórmula aqui, ó. Beleza? Então, quando eu tenho A mais B, deixa eu fazer esse B direitinho. Quando eu tenho A mais B elevado ao quadrado, quando eu tenho o quadrado da soma,
A resposta eu posso partir direto, né? A isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 3, vamos pegar aqui a mais 4 ao quadrado, basta eu usar essa formulazinha aqui, ó, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, tô botando entre parênteses aqui para depois a gente substituir, ó, vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então eu vou substituir aqui agora, ó, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo é o a, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o primeiro é o a e o segundo é o 4, mais o quadrado do segundo. Então tá aí, ó. Agora é só resolver. Vai ficar a ao quadrado é a ao quadrado, mas aqui a gente multiplica, né, o 2 vezes 4, porque o a não precisa, o a não multiplica, vai ficar repetir. Então vai ficar 8a mais o 4 ao quadrado, a gente sabe que é 4 vezes 4, que é 16. Então tá aí, ó. Beleza? A mais 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar a ao quadrado mais 2a mais 16. Pronto. São 3 termos diferentes que eu não posso somá-los, né? Então esse binômio ao quadrado gerou um trinômio, né? Beleza? Vamos lá o segundo exemplo. Então, vamos pegar aqui o branco que fica mais visível. A menos b ao quadrado. Então aqui nós temos o quadrado da diferença, tá? De dois termos. Olha, prestem atenção. Aqui é o quadrado da soma. Então aqui eu tenho a mais b. Agora nós vamos ver quanto que dá o a menos b. E o a menos b vai ficar assim, ó. Mesma coisa, né? Você pega aqui a menos b ao quadrado é a mesma coisa de a menos b vezes a menos b. É a mesma coisa. E agora eu vou fazer a multiplicação. Eu vou fazer o chuveirinho aqui. Eu vou fazer o a vezes o a, depois o a vezes o b. Depois eu vou pegar o menos b vezes a e depois vou pegar o menos b vezes menos b. Então vamos ver quanto que vai dar isso aí. Então vai ficar assim, ó. A vezes a vai dar a ao quadrado. A vezes menos b vai dar menos ab. B menos... acabou, né? Agora é o segundo aqui, ó. O b menos b vezes a vai dar menos ba. E menos b vezes menos b vai dar menos vezes menos vai dar mais, né? E b vezes b vai dar b ao quadrado. Beleza? Juntando aí, eu posso concluir que o a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro menos, aqui, ó, tá vendo que esses termos são iguais? Eles têm sinais iguais, né? Então a gente soma e conserva o sinal, ó. 2ab e vai conservar o sinal, porque eles são iguais, mais b ao quadrado. Agora vamos comparar essa fórmula com a outra. A outra fórmula, como é mais, então tudo fica mais, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essa daqui, como é menos, o segundo termo vai ficar menos também, ele fica negativo. Então é só isso que muda, é só esse carinha aqui, ó. É só o sinal do segundo termo que muda, ó. Beleza? Então, ó, é ele que está mudando, ok? Então, se eu pegar um exemplo aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, eu vou usar a mesma fórmula, quadrado do primeiro, só que é menos, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Substituindo aqui dentro dos parênteses, vai ficar o primeiro termo é o 2, ó, onde tiver o primeiro termo eu coloco, o segundo termo é x, e agora é só resolver. Ó. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é 4, x conserva, mais o segundo que é x ao quadrado, o segundo termo que é o x ao quadrado. Beleza? Então ficou essa coisa bonita aí, ó.
Agora o último, né? Que é o produto da soma, o produto, tá, pessoal? Então vamos prestar atenção aqui que a gente está falando de produto da soma pela diferença, da soma pela diferença. Então eu quero saber quanto que vai dar A mais B vezes A menos B. Então A mais B vezes A menos B vai dar o quê? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar e fazer o chuveirinho para saber, né? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o A, vou multiplicar pelo A. Depois vou pegar o A e vou multiplicar pelo menos B. Então vai ficar A vezes A é A ao quadrado. E A vezes menos B vai ficar menos AB. Agora eu vou pegar o B e vou multiplicar pelos dois termos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então vai ficar mais B vezes A. Então vai ficar mais BA. E mais B vezes menos B, mais vezes menos vai dar menos B ao quadrado. Resolvendo isso, vai ficar ó, A ao quadrado menos, vamos botar a ordem aqui, ó, menos AB mais AB. Esse BA é a mesma coisa de AB. O que a gente pode fazer? Tá vendo que eles são iguais, mas eles têm sinais opostos? Como eles têm sinais opostos, a gente sabe que a soma de dois números inteiros, desculpa, a soma de dois números que iguais, né, mas que têm sinais opostos, na verdade vai subtrair. Então eu tenho aqui ó, menos AB mais AB vai dar zero, porque eles têm sinais opostos, ok? Então essa expressão vai ficar assim, ó, vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Então, quando eu tiver a soma de dois termos, desculpa, o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos, é só você pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai gerar essa fórmula aí. Ó. Beleza? Então, o produto da soma pela diferença vai ficar essa fórmula simples aí. Ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar aqui 3 mais... Vou pegar aqui 3 mais x... 3 mais k, que multiplica 3 menos k. Então, isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, substituindo, quem é o primeiro? É o 3. Quem é o segundo? É o k. Sempre vai ser o menos. Ó. A gente viu lá na fórmula que sobra só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ser igual a 9 menos k ao quadrado. Beleza? Então, são essas três fórmulas. Ó. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença de dois termos, a fórmula é igual, só muda que o segundo termo é negativo. Então, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E o produto da soma pela diferença, basta eu pegar o primeiro quadrado menos o quadrado do segundo. Beleza? Então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ok? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Pessoal, antes de dar prosseguimento aqui, a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, a gente vai relembrar umas propriedades da potência. Por exemplo, essa daqui, ó. A elevado a n vezes A elevado a P. Então eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Isso aqui a gente vai usar direto. E a segunda propriedade, outra propriedade que a gente vai usar muito, é quando eu tenho uma potência elevada a um expoente de fora. Então, quando eu tenho um A elevado a N vezes P elevado a P, A elevado a N elevado a P, eu conservo a base e multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. Beleza? Então, a gente tem que relembrar essas propriedades aqui. Não vou nem apagar porque a gente vai usar aqui. Ó. Então, eu vou fazer esses exemplos, galera, diretamente, usando a fórmula, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o quadrado
eu tenho o quadrado da diferença, né? Então o quadrado da diferença, lembrando lá da fórmula, é o que? A menos b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos usar essa fórmula lá. Ó. Então o quadrado do primeiro, então o primeiro termo é quem? 3 é o 3. 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro é 3 e o segundo é x. Então menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então isso vai ser igual a 9 menos 6, 2 vezes 3 dá 6, x mais x ao quadrado. Pronto, está resolvido. E aqui eu tenho a soma, o quadrado da soma. A fórmula do quadrado da soma é qual? É essa daqui, ó. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vejam que essas duas fórmulas elas são bem parecidas. Não vou dizer que são iguais porque um sinal muda tudo, né? Então o sinal da primeira, quando é negativo, o segundo termo aqui, o 2ab, ele é negativo. Quando é positivo, o segundo termo é positivo. Na verdade, todo mundo é positivo, tá? E aqui só o do meio que é negativo. Então, só lembrar disso. Beleza? Então aqui qual das duas formas eu vou usar? Eu vou usar o quadrado da soma. Então vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a ao quadrado, vou fazer embaixo aqui. Isso é igual a ao quadrado mais 2 vezes 2 vai dar 4, 4a, mais 2 ao quadrado é 4. Então tá aí, ó. Beleza? Professor, não tô tendo dificuldade em memorizar essa forma. Se você tiver tendo dificuldade, então você vem aqui, ó, e faz pelo método mais demorado, que é destrinchar o quadrado e botar o número vezes ele mesmo. E fazer o chuveirinho, né? Beleza? Dá mais trabalho. Mas o importante é lembrar como é que faz, né? Segundo, letra C aqui, ó. Terceiro, letra C. Eu tenho produto da soma pela diferença. Então, lembrando da forma do produto da soma pela diferença, é essa daqui, ó. A mais B vezes A menos B. Isso é igual a quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E pronto. Então, nós vamos usar isso lá. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? É o 3. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é x. Resolvendo, 3 ao quadrado é 9, menos x ao quadrado é x ao quadrado. Ok? Então tá aí. Esses três aqui são mais complicados, né? Então vamos fazê-los aqui agora. Vejam só, aqui na letra D eu tenho a diferença, o quadrado da diferença, beleza? E um dos termos é uma potência. É isso que deixa um pouquinho mais difícil. Então vou usar a fórmula. Então minha fórmula é essa daqui, ó. Beleza? Do quadrado da diferença. Então vamos usar ela aqui, ó. Vou colocar entre parênteses a minha fórmula decorada, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí agora eu vou substituir quem é o primeiro termo. O primeiro termo, pessoal, não é somente o 5. Esse aqui é o primeiro termo e esse cara aqui é o segundo termo. Você pode até fazer isso aqui, ó, na hora dos exercícios. Você marca quem é o primeiro termo, é todo mundo aqui, ó. Lembrando que termo, ele pode ter a parte numeral e literal, ou somente a numeral, ou somente a literal. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 5x é o primeiro termo. Substitui aqui, ó. Aonde tem que botar o primeiro termo. É sempre nesses dois primeiros parênteses. Aí os dois segundos é o segundo termo, que é x ao quadrado. Agora vamos resolver, ó. O quadrado do primeiro é quem? É 5x ao quadrado. Então eu vou distribuir, ó. 5 ao quadrado é 25. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado.
menos, aqui eu vou multiplicar, 2 vezes 5 é 10, e o x vezes x ao quadrado, ó, propriedade de potência aqui, ó, essa primeira propriedade aqui, ó, beleza? Essa primeira aqui, ó, também vou usar essa, tá? É a primeira multiplicação de potência com a mesma base, somos expoentes. Produto, né? Aliás, uma potência elevada a um expoente faz o produto do expoente de dentro com o expoente de fora. É o que nós vamos aplicar lá nesse aqui. Ó. Aqui não, aqui a gente vai aplicar a primeira propriedade. X vezes x ao quadrado é x, 1 mais 2, 3. Lembrando que quando não tem expoente é porque é 1. Mais, agora lá, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu conservo a base e multiplico esse expoente por esse. Ó. 2 vezes 2, 4. Então está resolvido aí. Ó. Beleza? Olha só, galera. A letra E eu fiz propositalmente o mesmo binômio aqui, só que a soma, né? Em vez de ser com a diferença. Vocês já acham que a resposta vai ser a mesma? Olhando a fórmula aqui, ó, tá vendo que muda só o sinal do segundo termo? Então eu não vou perder meu tempo fazendo tudo que eu fiz aqui, ó. Eu vou simplesmente repetir a mesma resposta ali, ó, 25 x ao quadrado, 10x ao cubo e x à quarta. Como é mais, então aqui tudo é mais, beleza? E esse aqui, como é menos, a letra D, o do meio ficou menos, tá? Agora aqui, ó, letra F. O que eu tenho na letra F? Eu tenho o produto da soma pela diferença. Tá vendo que os termos são iguais? Ó? Então eu vou pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o meu primeiro termo? É o 3A. 3A é o meu primeiro termo. Quem é o meu segundo termo? É o x ao cubo. Então, resolvendo, vai ficar assim, ó. 3A ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é A ao quadrado. Beleza? Distribui o expoente. Ó. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é A ao quadrado. E x ao cubo elevado ao quadrado conserva a base e multiplica o 3 por 2, que vai dar 6. Ok? Então tá aí, ó. Essa é a resposta da letra F. E por fim, é tudo isso que a gente precisou aí de produtos notáveis, né? Que a gente mais usa no dia a dia. São essas três coisinhas aí, ó. O produto, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Ok? Vimos os exemplos. E agora, por hoje é só. Até a próxima aula. Olá, galera, beleza? Então vamos iniciar aqui o nosso conteúdo de produtos notáveis, fazendo uma pequena revisão sobre agrupamento. O que é agrupamento? Então, agrupamento é quando nós temos a multiplicação, vou pegar uma caneta azul aqui, quando nós temos a multiplicação de um único termo, né, um número, por uma expressão. Então aqui eu tenho A que está multiplicando com x mais y. Então eu tenho um termo A, que está multiplicando pela expressão, pelo binômio x mais y. Como é que nós fazemos essa multiplicação? Nós fazemos assim, ó. Pegamos o A e vamos multiplicar pelo primeiro termo lá da expressão, certo? Então isso aqui vai ficar A vezes x, AX. Depois vou pegar esse A e vou multiplicar pelo segundo termo lá da expressão. Então A vezes Y vai ser igual a AY. Não posso esquecer o sinal. Aqui é positivo e aqui também é positivo. Positivo com positivo vai ficar positivo. E aqui o A positivo vai multiplicar com o Y positivo, que esse mais aqui é referente ao Y. Então vai continuar sendo positivo, beleza? Então fica desse jeito.
Então significa que o único termo A, ele vai se multiplicar por cada termo aqui da expressão, só que um de cada vez. O A vai multiplicar pelo X, que vai ficar X, e depois o A vai multiplicar por Y, que vai ficar AY. Daí a gente chama de chuveirinho, né? Essa setinha que eu liguei aqui, ó, né, parece um chuveirinho. A gente chama de chuveirinho ou de distribuição. Vamos pegar uns exemplos aqui, ó. Olha só. Pegando aqui, ó, o 2 vezes x mais y. Então vamos pegar aqui um pincelzinho branco. Ó, o 2 vai multiplicar com x. Então vai ficar 2 vezes x, 2x. 2 que vai multiplicar com mais y. Então vai ficar mais. E 2 vezes y, 2y. Então tá aí, ó. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes y, 2y. Beleza? Tá vendo aí? Eu tenho que multiplicar o 2 pelo x, depois o 2 pelo y. Isso é o que a gente chama de chuveirinho. Olha aqui agora, segundo exemplo. É bacana porque o 3 é negativo. Então eu tenho aqui menos 3, que multiplica pelo binômio 2 mais y. Então eu vou pegar o menos 3, que vai multiplicar com 2. Então vai ficar menos, e 3 vezes 2 vai dar 6. Depois eu vou pegar o menos 3 e vou multiplicar pelo mais b. Então menos vezes mais vai dar menos, e 3 vezes b vai dar 3b. Então ficou aí, ó, menos 6 menos 3b. Ok? Agora o terceiro exemplo. Eu tenho aqui 4x que está multiplicando por x menos 5. Então eu vou pegar esse termo aqui todinho, 4x, que vou multiplicar por x primeiro. E depois vou multiplicar lá pelo menos 5. Uma observação. 4 vezes x, ou 4x vezes x, então 4 vezes... O coeficiente desse x aqui, ó, é 1. Ele não precisa aparecer. Então, na verdade, 4 vezes 1 vai ficar 4. E o x vezes x, a gente tem que lembrar que, ó, é multiplicação de variáveis iguais, né, de potências com a mesma base. Então, x vezes x, então a gente tem que lembrar que x vezes x é igual a x ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 1, 2. Que o expoente é 1 e aqui também é 1. Só a gente soma os expoentes aqui, tá? Então a gente soma os expoentes. Beleza? Vamos apagar aqui o rascunho. Então aqui vai ficar o x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes menos 5 vai ficar mais vezes menos dá menos. E 4 vezes 5 vai dar 20. O x vai repetir, né? Vou multiplicar só o numeral. Beleza? Olha esse daqui, ó. Então aqui eu tenho o termo menos x ao quadrado y. Vou multiplicar todo esse termo pelo x ao cubo. E depois vou multiplicar todo esse termo com o y ao quadrado. Então observa aqui, ó, que as letras que são iguais, a gente soma os expoentes. Então vai ficar menos vezes mais vai dar menos. X ao quadrado vezes x ao cubo. Olha lá, x ao quadrado vezes x ao cubo. Então vou pegar 2 mais 3, 5. Né? E o y não tem com quem multiplicar, repete. Beleza? Então de novo, ó, esse 2 aqui eu vou somar com esse 3. Ó. Esse 2 eu vou somar com esse 3. Beleza? Porque eu tenho multiplicação de potências com bases iguais. Ó. A base é x. Então 2 mais 3 vai dar 5. E o y repete. Agora eu vou multiplicar pelo segundo lá. Ó. Menos vezes menos vai dar mais. X ao quadrado vezes y ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Não tem... né? Peraí. X ao quadrado y, né? Vezes y ao quadrado. Então eu vou repetir, menos vezes menos vai dar mais. O x ao quadrado repete, porque não tem com quem multiplicar. E esse y elevado a 1 aqui, ó, vezes y ao quadrado, eu conservo a base e somo o expoente 1 aqui, que não precisa aparecer, pelo 2. 1 mais 2 vai dar 3. Beleza? Então ficou isso aí, ó. X à quinta, y, mais x ao quadrado, y ao cubo. Beleza? Vamos prosseguir. Agora nós vamos trabalhar o quadrado da soma de dois termos. Tá? O quadrado da soma de dois termos. O que significa o quadrado da soma de dois termos?
eu tenho aqui uma expressão que é um binômio, que é a soma de dois termos que está elevado ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? Vejam só. Primeiramente, eu tenho que lembrar que a mais b ao quadrado, como qualquer número, por exemplo, se eu pegar aqui o 2 e elevar ao quadrado, a gente tem que lembrar que isso é 2 vezes 2, certo? Então, a mais b ao quadrado, eu tenho que lembrar que isso aqui é a mais b vezes a mais b. Então, tá aí, ó, a mais b vezes a mais b, né? Então, aqui eu vou usar agora o agrupamento. Então, nós vamos usar o agrupamento. Como é que eu faço um agrupamento de multiplicação de dois binômios? Eu vou fazer assim, ó. Observa aí a setinha, vou botar de branco. Então, eu vou pegar o primeiro termo desse primeiro aqui, binômio, e vou multiplicar por todos do segundo. Então, vai ficar assim, ó. A vai multiplicar com A, e depois esse A vai multiplicar com B. Então, vai ficar A vezes A, vai dar A ao quadrado. E A vezes mais B vai dar mais AB. Lembrando que o sinal a gente tem que multiplicar também. Então, eu vou multiplicar o A pelo A, que vai dar A ao quadrado. E A vezes B, que dá AB, mais AB. Agora, eu vou multiplicar, vamos pegar um azulzinho aqui para diferenciar. Eu vou multiplicar o B, né, por todos os termos lá da segunda expressão, do segundo binômio. Então, B vezes A vai ficar mais BA. E B vezes B, mais B, né? Mais B vezes mais B, então mais com mais vai dar mais. E B vezes B vai dar B ao quadrado. Beleza? Vamos só colocar em ordem aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado mais AB. E esse BA não é a mesma coisa de AB também? Só para tornar mais visível aqui, ó, que esses dois termos na verdade são iguais. Eles têm o mesmo sinal, ó, sinal positivo. Se AB é a mesma coisa de BA, então eu só coloquei na ordem aqui, ó. E aí, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que a soma de dois termos elevado ao quadrado é igual a... Aí aqui eu vou só somar esses dois termos semelhantes, ó. Os dois são semelhantes, então nós vamos somá-los. Então vai ficar assim, ó. Isso é igual a quadrado do A ao quadrado. Deixa eu fazer um A direito. A ao quadrado mais AB vai dar 2AB. Certo? Tenho 2AB aqui, ó. Então juntei mais B ao quadrado. Beleza? Então aí, galera, eu tenho essa formulazinha, ó. Eu já tenho uma fórmula aqui, ó. Beleza? Então quando eu tenho A mais B, deixa eu fazer esse B direitinho. Quando eu tenho A mais B elevado ao quadrado, quando eu tenho o quadrado da soma, a resposta eu posso partir direto, né? A isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 3. Vamos pegar aqui A mais 4 ao quadrado. Basta eu usar essa formulazinha aqui, ó. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro. Tô botando entre parênteses aqui para depois a gente substituir, ó. Vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então eu vou substituir aqui agora, ó. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo é o A. Mais duas vezes o primeiro vezes o primeiro é o A e o segundo é o 4. Mais o quadrado do segundo. Então tá aí, ó. Agora é só resolver. Vai ficar A ao quadrado é A ao quadrado. Mas aqui a gente multiplica, né? O 2 vezes 4, porque o A não multiplica, vai ficar repetir. Então vai ficar 8A mais o 4 ao quadrado, a gente sabe que é 4 vezes 4, que é 16. Então tá aí, ó. Beleza? A mais 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar A ao quadrado mais 2A mais 16. Pronto.
são três termos diferentes que eu não posso somá-los, né? Então esse binômio ao quadrado gerou um trinômio, né? Beleza? Vamos lá, o segundo exemplo. Então, vamos pegar aqui o branco que fica mais visível. A menos B ao quadrado. Então aqui nós temos o quadrado da diferença, tá? De dois termos. Olha, prestem atenção. Aqui é o quadrado da soma. Então aqui eu tenho A mais B. Agora nós vamos ver quanto que dá o A menos B. E o A menos B vai ficar assim, ó. Mesma coisa, né? Você pega aqui A menos B ao quadrado é a mesma coisa de A menos B vezes A menos B. É a mesma coisa. E agora eu vou fazer a multiplicação. Eu vou fazer o chuveirinho aqui. Eu vou fazer o A vezes o A, depois o A vezes o B. Depois eu vou pegar o menos B vezes A e depois vou pegar o menos B vezes menos B. Então vamos ver quanto que vai dar isso aí. Então vai ficar assim, ó. A vezes A vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. B menos... acabou, né? Agora é o segundo aqui, ó. O B menos B vezes A vai dar menos BA. E menos B vezes menos B vai dar menos vezes menos vai dar mais, né? E B vezes B vai dar B ao quadrado. Beleza? Juntando aí, eu posso concluir que o A menos B ao quadrado é o quadrado do primeiro menos, aqui, ó, tá vendo que esses termos são iguais? Eles têm sinais iguais, né? Então a gente soma e conserva o sinal, ó. 2AB e vai conservar o sinal, porque eles são iguais, mais B ao quadrado. Agora vamos comparar essa fórmula com a outra. A outra fórmula, como é mais, então tudo fica mais, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Essa daqui, como é menos, o segundo termo vai ficar menos também, ele fica negativo. Então é só isso que muda, é só esse carinha aqui, ó. É só o sinal do segundo termo que muda, ó. Beleza? Então, ó, é ele que está mudando, ok? Então, se eu pegar um exemplo aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, eu vou usar a mesma fórmula, quadrado do primeiro, só que é menos, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Substituindo aqui dentro dos parênteses, vai ficar o primeiro termo é o 2, ó, onde tiver o primeiro termo eu coloco, o segundo termo é x, e agora é só resolver. Ó. 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é 4, x conserva, mais o segundo que é x ao quadrado, segundo termo que é o x ao quadrado. Beleza? Então ficou essa coisa bonita aí, ó. Agora o último, né? Que é o produto da soma, o produto, tá, pessoal? Então vamos prestar atenção aqui que a gente está falando de produto da soma pela diferença, da soma pela diferença. Então eu quero saber quanto que vai dar A mais B vezes A menos B. Então A mais B vezes A menos B vai dar o quê? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar e fazer o chuveirinho para saber, né? Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o A, vou multiplicar pelo A. Depois vou pegar o A e vou multiplicar pelo menos B. Então vai ficar A vezes A é A ao quadrado. E A vezes menos B vai ficar menos AB. Agora eu vou pegar o B e vou multiplicar pelos dois termos lá. Ó. Tá vendo aqui, ó? Então vai ficar mais B vezes A. Então vai ficar mais BA. E mais B vezes menos B, mais vezes menos vai dar menos B ao quadrado. Resolvendo isso, vai ficar, ó, A ao quadrado menos, vamos botar a ordem aqui, ó, menos AB mais AB. Esse BA é a mesma coisa de AB. O que a gente pode fazer? Tá vendo que eles são iguais, mas eles têm sinais opostos? Como eles têm sinais opostos, a gente sabe que a soma de dois números inteiros, desculpa, a soma de dois números iguais, né, mas que têm sinais opostos, na verdade vai subtrair.
Então eu tenho aqui, ó, menos AB mais AB vai dar 0, porque eles têm sinais opostos, ok? Então essa expressão vai ficar assim, ó. Vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Então quando eu tiver a soma de dois termos, ou desculpa, o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos, é só você pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai gerar essa fórmula aí, ó. Beleza? Então, o produto da soma pela diferença vai ficar essa fórmula simples aí, ó. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui 3 mais... Vou pegar aqui 3 mais x... 3 mais k, que multiplica 3 menos k. Então isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, substituindo, quem é o primeiro? É o 3. Quem é o segundo? É o k. Sempre vai ser o menos. Ó. A gente viu lá na fórmula que sobra só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso vai ser igual a 9 menos k ao quadrado. Beleza? Então são essas três fórmulas. Ó. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença de dois termos, a fórmula é igual, só muda que o segundo termo é negativo. Então o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E o produto da soma pela diferença, basta eu pegar o primeiro quadrado menos o quadrado do segundo. Beleza? Então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Ok? Então, tá aqui, ó. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Pessoal, antes de dar prosseguimento aqui, a gente tem que lembrar que, na maioria das vezes, a gente vai relembrar umas propriedades da potência. Por exemplo, essa daqui, ó. A elevado a n vezes A elevado a P. Então eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Isso aqui a gente vai usar direto. E a segunda propriedade, outra propriedade que a gente vai usar muito, é quando eu tenho uma potência elevada a um expoente de fora. Então quando eu tenho um A elevado a N vezes P elevado a P, A elevado a N elevado a P, eu conservo a base e multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. Beleza? Então a gente tem que relembrar essas propriedades aqui. Não vou nem apagar porque a gente vai usar aqui, ó. Então eu vou fazer esses exemplos, galera, diretamente usando a fórmula, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o quadrado, da diferença, né? Então o quadrado da diferença, lembrando lá da fórmula, é o que, ó? A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos usar essa fórmula lá. Ó. Então o quadrado do primeiro, então o primeiro termo é quem? 3 é o 3. 3 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro é 3 e o segundo é x. Então menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então isso vai ser igual a 9 menos 6, 2 vezes 3 dá 6, x mais x ao quadrado. Pronto, está resolvido. E aqui eu tenho a soma, o quadrado da soma. A fórmula do quadrado da soma é qual? É essa daqui, ó. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Vejam que essas duas fórmulas elas são bem parecidas. Não vou dizer que são iguais porque um sinal muda tudo, né? Então o sinal da primeira, quando é negativo, o segundo termo aqui, ó, o 2AB, ele é negativo. Quando é positivo, o segundo termo é positivo. Na verdade, todo mundo é positivo, tá? E aqui, só o do meio que é negativo. Então, só lembrar disso. Beleza? Então, aqui, qual das duas formas eu vou usar? Eu vou usar o quadrado da soma. Então, vai ficar o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a ao quadrado, vou fazer embaixo aqui. Isso é igual a ao quadrado, mais 2 vezes 2 vai dar 4, 4a, mais 2 ao quadrado é 4. Então tá aí, ó. Beleza? Professor, não tô tendo dificuldade de memorizar essa forma. Se você tiver tendo dificuldade, então você vem aqui, ó, e faz pelo método mais demorado, que é destrinchar o quadrado e botar o número vezes ele mesmo. E fazer o chuveirinho, né? Beleza? Dá mais trabalho. Mas o importante é lembrar como é que faz, né? Segundo, letra C aqui, ó. Terceiro, letra C. Eu tenho produto da soma pela diferença. Então, lembrando da forma do produto da soma pela diferença, é essa daqui, ó. A mais B vezes A menos B. Isso é igual a quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E pronto. Então, nós vamos usar isso lá. O quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? É o 3. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é x. Resolvendo, 3 ao quadrado é 9, menos x ao quadrado é x ao quadrado. Ok? Então tá aí. Esses três aqui são mais complicados, né? Então vamos fazê-los aqui agora. Vejam só, aqui na letra D eu tenho a diferença, o quadrado da diferença, beleza? E um dos termos é uma potência. É isso que deixa um pouquinho mais difícil. Então vou usar a fórmula. Então minha fórmula é essa daqui, ó. Beleza? Do quadrado da diferença. Então vamos usar ela aqui, ó. Vou colocar entre parênteses a minha fórmula decorada, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí agora eu vou substituir quem é o primeiro termo. O primeiro termo, pessoal, não é somente o 5. Esse aqui é o primeiro termo e esse cara aqui é o segundo termo. Você pode até fazer isso aqui, ó, na hora dos exercícios. Você marca quem é o primeiro termo, é todo mundo aqui, ó. Lembrando que termo, ele pode ter a parte numeral e literal, ou somente a numeral, ou somente a literal. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 5x é o primeiro termo. Substitui aqui, ó. Aonde tem que botar o primeiro termo. É sempre nesses dois primeiros parênteses. Aí os dois segundos é o segundo termo, que é x ao quadrado. Agora vamos resolver, ó. O quadrado do primeiro é quem? É 5x ao quadrado. Então eu vou distribuir, ó. 5 ao quadrado é 25. E x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Menos, aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 5 é 10. E o x vezes x ao quadrado, ó, propriedade de potência aqui, ó. Essa primeira propriedade aqui, ó. Beleza? Essa primeira aqui, ó. Também vou usar essa, tá? É a primeira multiplicação de potência com a mesma base, somos expoentes. Produto, né? Aliás, uma potência elevada a um expoente faz o produto do expoente de dentro com o expoente de fora. É o que nós vamos aplicar lá nesse aqui, ó. Aqui não, aqui a gente vai aplicar a primeira propriedade. X vezes x ao quadrado é x, 1 mais 2, 3. Lembrando que quando não tem expoente é porque é 1. Mais, agora lá, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu conservo a base e multiplico esse expoente por esse. Ó. 2 vezes 2, 4. Então está resolvido aí. Ó. Beleza? Olha só, galera. A letra E eu fiz propositalmente o mesmo binômio aqui, só que a soma, né? Em vez de ser com a diferença. Vocês já acham que a resposta vai ser a mesma? Olhando a fórmula aqui, ó, tá vendo que muda só o sinal do segundo termo? Então eu não vou perder meu tempo fazendo tudo que eu fiz aqui, ó. Eu vou simplesmente repetir a mesma resposta ali, ó, 25 x ao quadrado, 10x ao cubo e x à quarta. Como é mais, então aqui tudo é mais, beleza? E esse aqui, como é menos, a letra D, o do meio ficou menos, tá?
Agora aqui, ó, letra F. O que eu tenho na letra F? Eu tenho o produto da soma pela diferença. Tá vendo que os termos são iguais? Ó? Então eu vou pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o meu primeiro termo? É o 3a. 3a é o meu primeiro termo. Quem é o meu segundo termo? É o x ao cubo. Então, resolvendo, vai ficar assim, ó. 3a ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é a ao quadrado. Beleza? Distribui o expoente. 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado é a ao quadrado. E x ao cubo elevado ao quadrado conserva a base e multiplica o 3 por 2, que vai dar 6. Ok? Então tá aí, ó. Essa é a resposta da letra F. E por fim, é tudo isso que a gente precisou aí de produtos notáveis, né? Que a gente mais usa no dia a dia. São essas três coisinhas aí, ó. O produto, o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. Ok? Vimos os exemplos. E agora, por hoje é só. Até a próxima aula.